apresentação aí, né, Ana? Obrigado, tá? Sim. É que eu ia fazer confusão geral aqui. Tá, Pode mandar brasa. Então, pessoal, boa noite. Hoje a nossa reunião é com o professor Luiz Marcelo. Primeiro, eu já agradeço antecipadamente aí a disponibilidade de todos em fazer a reunião hoje, que semana passada eu estaria presa aí no mundo aí por conta da fumaceira, né? Mas, felizmente, deu tudo certo, consegui chegar aqui de volta e agora rezar para essa coisa começar a diminuir. Bem, o professor Luiz Marcelo vai abordar conosco hoje o tema sobre hanseníase. Então, eu já agradeço a sua disponibilidade. Vou compartilhar aqui a apresentação e espero que dê tudo certo. Cadê? Aqui. Pronto. Beleza? Perfeito, perfeito. Então, Bom, pessoal, boa noite a todos. Quero dizer, antes de mais nada, que é uma honra e um prazer muito grande. Agradeço o convite da doutora Ana. Nós somos amigos de décadas. Não queremos denunciar a nossa idade, né, Ana? Mas são décadas. E é sempre um prazer trabalhar com ela e poder participar aqui da nossa reunião. Bom, eu fui convidado para falar sobre hanseníase e eu trabalho bastante com hanseníase aqui, trabalho tanto em Alto Paraíso como Montenegro, e a gente acabou desenvolvendo uma mini referência aqui em Montenegro. Então, vou falar um pouquinho das experiências que eu tenho aqui. Eu devo acreditar essa aula à doutora Débora Simes, que é da PUC de Sorocaba, São Paulo, e a doutora Nádia Almeida, que eu não conheço, que é de Curitiba, que me cederam a aula inicial em 2017, e desde então eu venho atualizando e tem bastante novidade aí. É uma aula assim que demora bastante, eu vou tentar sintetizar em 1h30, ok? Deixa eu só, tem um médico atrasado aqui na reunião, já liberei ele. Próxima página, por favor, doutora. Eu estou me baseando nas diretrizes do Ministério da Saúde, as mais recentes, que são de 2022, e alguns artigos que a gente está publicando com hanseníase e genética humana, que tenta explicar um pouquinho a questão das reações hansênicas, que eu não vou abordar hoje, porque é uma outra doença, é uma outra aula, é uma outra... um pouco mais complexo também. Então, eu vou me deter hoje um pouquinho da epidemiologia, da clínica e do tratamento, que também tem alterações importantes que a gente precisa saber. Próximo, por favor. Bom, a primeira novidade que eu trago para vocês é que, muito recentemente, em questão de um ano ou menos, um pouquinho mais, a gente tem mais um agente etiológico da hanseníase. É chamado de Mycobacterium lepromatosis. Tá? Ele já está presente na América Central, na América do Norte, no México, e na América do Sul também. Eu não estou muito certo se é na Guiana, no Suriname, mas é no norte do nosso norte. Você já tem casos aí. Não se sabe se um é mais patogênico ou não, se eles são diferentes entre si por algum motivo. Geneticamente, eles são diferentes e os dois são encontrados no tatu. Tá? Depois tem a história do tatu também, que é uma novidade que eu preciso contar para vocês. Bom, essa doença ela é milenar, todo mundo conhece ela dos filmes de Semana Santa, de Bíblia, etc. e tal, e acredita-se que ela seja uma doença mais antiga que milenar, ela tem milhões de anos de coevolução com a gente, porque 50% dos genes dessa bactéria ela está desativada, estão desativados, e eles usam os nossos genes, é uma técnica de sobrevivência, porque eles precisam gastar menos energia e acabam usando os nossos genes. E tem um cálculo que os cientistas aí fazem de quanto tempo leva para apagar um gene, para ele deixar de existir, e chega a essa soma, então, de mais de milhões de anos com os primeiros hominídeos, então. Então, ela é uma bactéria que está extremamente coevoluída com a gente. A nível global, o Brasil e Bangladesh, que está aqui no cantinho, são aqui no cantinho, Bangladesh e Guiné-Bissau e Brasil, são os locais com maior prevalência mundial de hanseníase. Muito embora
a Índia, que tem mais de 2 bilhões de habitantes, que está aqui, ela tenha o maior número de casos globais. Mas, em termos de prevalência, relativizando pela população, o Brasil é um dos de maior prevalência. Próximo, por favor. Aí está o mapinha, né? Esse aqui eu tirei de um outro documento, que é da Organização Mundial da Saúde, que prevê a erradicação da hanseníase no Brasil em 2020. Já estamos em 2025, praticamente, e tem bastante caso ainda, em torno de 200 mil por ano ainda, no mundo, né? E o que preocupa é essa tendência de estabilização que está ocorrendo e também o aumento de multibacilares. Mas eu vou chegar lá. Próximo, por favor. Isso aqui, a coluna cinza, mostra o grau de escolaridade. Então, é uma doença que afeta pessoas em todas as macro-regiões brasileiras com baixa escolaridade. Então, é desinformação. A hanseníase, ela é norteada por alguns pilares. Desses pilares, a baixa escolaridade é um dos principais. Um sistema de saúde de baixa resolutividade é outro pilar. A dificuldade de acesso à saúde é outro pilar. Por exemplo, na nossa região de Alto Paraíso e Montenegro, já que o meu laboratório da USP aqui eu tive que fechar, o raspado dérmico, que é a antiga pesquisa de Barr na linfa, a gente não usa mais essa terminologia, ela é realizada no setor 2 em Ariquemes, a 50 quilômetros daqui. Um exame banal de se fazer, tá? Então, é um sistema de saúde desestruturado. Lógico que a presença do Mycobacterium SP se faz presente, porque sem Mycobacterium não há doença, tá? E é uma doença eminentemente de cunho genético. As pessoas com hanseníase, elas têm geneticamente uma deficiência na resposta imune celular, há um predomínio da resposta humoral, que produz mais anticorpo, tá? E não tem uma celular, onde prevalece um perfil de linfocinas específico que promove a ação mais intensiva do macrófago. Então, a gente vai ter uma polarização. Temos paucibacilares, que são poucos bacilíferos, que estão no grupo que tem a resposta celular razoável, e você tem o grupo dimorfo e multibacilar, que está no grupo que predomina a resposta humoral, que não é eficiente no caso da hanseníase. Próximo, por favor. É uma doença mais do sexo masculino, discretamente mais frequente no sexo masculino, e que vai começar aí a aumentar a sua frequência a partir dos 40 anos de idade. Então, não é uma doença de jovem. E muito raro em crianças pequenas, abaixo de 10 anos, principalmente, pelo período de incubação prolongado, que é de 5 a 10 anos. Então, na minha vida toda, eu já vi bastante hanseníase, mas criança, eu só peguei adolescente de 12, 13 anos, uns 3 ou 4 casos. É muito infrequente a ocorrência em criança. E quando ocorre hanseníase em criança, é que o sistema está muito ruim e ele é um indicador de que tem alguém na família com hanseníase, que tem a genética dele e que também pode estar transmitindo. Pode ser um paciente multibacilar. Próximo, por favor. Isso aqui é a detecção de casos. Então, a gente vê as duas primeiras linhas, a azul e a cinza. A azul é o centro-oeste e a cinza somos nós aqui, o norte. O Brasil é a linha negra, né, que está abaixo da amarela aí a média seria. Então, nós estamos lá para cima. Tem dois significados isso. Ou a gente está fazendo mais diagnóstico, que eu não acredito, infelizmente, ou que está ocorrendo mais hanseníase. Pode ser. Tá? Pode ser as duas interpretações com pesos diferentes. Mas seguramente a gente tem baixo diagnóstico de hanseníase. Próximo, por favor. Isso aqui é o número de casos em menores de 15 anos. Rondônia tem poucos casos, felizmente, mas talvez seja também por falta de diagnóstico. Mas é um padrão ocorrer menos de 15 anos, é infrequente. Mas, por exemplo, Mato Grosso, que é centro-oeste, Maranhão, Nordeste, Pará, que é norte, você tem bastante número de casos em menores de 15 anos, o que significa uma vigilância epidemiológica débil
e genética, mais a presença de um bacilífero, um multibacilar na família ou comunicante dessa pessoa. Próximo, por favor. Aqui é a tendência, né? Nós somos o cinza, lembrando, a tendência de notificação de menos de 15 anos. Então, a gente tem uma tendência aqui em Rondônia, cinza aqui, de elevar. Isso pode ser ruim, pode ser bom, ou está aumentando o caso em menos de 15 anos, que indica falta de vigilância epidemiológica e multibacilares na comunidade que transmitem, os paucibacilares não transmitem. Lembrando que a transmissão é interpessoal por gotículas respiratórias, não por contato, né? É por gotícula respiratória. Hoje admite-se também a existência do comunicante social, que é aquela pessoa que participa de comunidades, de igreja, de times de futebol, grupos, enfim, e que acabam tendo um contato, às vezes, eventual, mas é considerado também passível de transmissão. Aquela história de contato prolongado durante vários anos, tal, já não é mais vigente. Tá? Então, Rondônia tem uma tendência de aumento de detecção de menos de 15 anos, que pode ter, como eu já disse, dois significados, ou aumento de fato, ou aumento da eficiência do sistema, que eu não confio muito pela experiência que eu tenho tido aqui. Exemplo de eu ter que fazer raspado dérmico em Ariquemes e não mais aqui. Próximo, por favor. Isso aqui é um gráfico de barras com linhas, mas as duas barras de baixo, a cinza e a amarela, indica a porcentagem de incapacidades que ficam do paciente mesmo que tratado. Tá bom? Então, a gente tem em volta de 25% a 30% de incapacidade da pessoa mesmo tratada. E é uma pessoa que é braçal, que é agricultor, via de regra, e que utiliza as pernas e os membros superiores nos seus afazeres. Então, isso leva um impacto social muito grande, um impacto muito social para a Seguridade Social também, que vai ter que, obviamente, abraçar esses pacientes, porque eles vão ter disfunções que muitas vezes tornam eles desabilitados a exercer suas funções. Numa das últimas viagens para a área ribeirinha, a agente de saúde me chamou, pediu se eu não poderia atender um paciente que estava lá, que não estava na agenda, e eu atendi o paciente. A queda dele, ele era um mateiro, ele era um cara jovem, 25 para 30 anos, forte, robusto, porque ele era mateiro, tudo. E a queixa dele era que ele, ao abrir o mato, as picadas, etc. e tal, o facão, o terçado, caía da mão dele. Isso nunca tinha ocorrido. Ele era um camarada forte. Bom, resultado, ele tinha uma neurite, tá? De ulnar, ele estava ficando com mão em garra, isso aqui é inervação do ulnar, com mão em garra, e o facão escapava. Ao examiná-lo, fazendo ectoscopia e os testes de sensibilidade térmica tátil dolorosa, nessa ordem que a gente faz, ele descobriu uma área hipoestésica em coxa esquerda, tá? E era um paciente rancênico. Isso mostra baixa escolaridade, tá? Ele percebeu isso errado, mas nunca se queixou da área hipoestésica. Muitos pacientes meus me fizeram o diagnóstico de hanseníase, per si. Eles vieram aqui por outra queixa, às vezes aqui no começo eu atendia a casos agudos, às vezes chegava um trauma qualquer, futebolístico, coisa pequena, a pessoa se queixava aquilo, eu me direcionava, e no fim da consulta o paciente falava assim: doutor, tem uma coisa aqui bacana, eu apago o cigarro aqui no meu braço. Então, para a pessoa que não tem escolaridade, aquilo não é doença. Para nós que somos técnicos, obviamente que tem alguma coisa errada aí. Mas ele achava que aquilo era uma coisa mística, um poder que ele tinha de poder fazer isso. E não tinha ligação, porque não tinha escolaridade, que poderia ser uma doença chamada hanseníase. Não foi uma vez que isso ocorreu, por algumas vezes, mostrando então a influência da escolaridade na percepção dessa doença, enfim, associado a um sistema de saúde frágil, é uma tragédia anunciada. Próximo, por favor. Isso aqui é a proporção, e todas as áreas, mesmo sul-sudeste, que tem poucos casos de hanseníase. Os trabalhos que eu desenvolvo com hanseníase são em parceria com a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul,
com o pessoal de genética humana lá, porque não tem hanseníase lá. Não tem, não. Tem, mas é muito pouco. Então, a gente estuda os nossos pacientes aqui, eles fazem a parte de genética, a nossa parceria é essa. E a má notícia que eu tenho para dar é que em todas as macro-regiões aqui, a tendência de multibacilares, ela é ainda crescente, a proporção. Tá? Se tem multibacilar, o tratamento e o diagnóstico está fragilizado. Próximo. Isso aqui é a demanda que vem o paciente. O verde é demanda espontânea. Isso aqui deveria ser mínimo. Tá? O que deveria estar hipertrofiado nessas barras das regiões, aqui macro-regiões do Brasil, era o azul de baixo royal, o azul royal, acho que é isso, a definição dessa cor, que deveria preencher quase toda essa coluna, que seriam os indivíduos encaminhados. Mas muitas vezes eles procuram busca espontânea e o profissional médico que fizer essa pergunta na anamnese, prestem bem atenção, que fizer essa pergunta na anamnese, ele vai começar a fazer diagnóstico de hanseníase. A pergunta é, além da anamnese, né, que você faz, complementa com uma frase curta. O senhor, a senhora, sentem no seu corpo uma área que está esquecida, que está adormecida, esses são os termos, ou que você não sente? Perguntem isso, vocês vão começar a fazer diagnóstico de hanseníase. Porque a hanseníase, fora as formas reacionais e as formas neuríticas, elas são o antípoda da doença. É o contrário, é a falta de dor. Doença é dor. É desconforto. Ele não vai sair lá do meio do sítio dele, 5 horas aqui de Montenegro, para te mostrar uma área que ele não sente. Ele acha que aquilo é místico, que não é doença. Tá? Voltando, então, à questão da fragilidade do sistema de saúde, porque a maior parte dos casos deveria ser o agente comunitário de saúde fazendo o diagnóstico, que é uma coisa que eu estou tentando fazer com o Dr. Sérgio Bazano e outros colaboradores na área ribeirinha do Amazonas. Desculpa. Próximo, por favor. Essa é uma classificação clínica que é usada, mas não é no Brasil. Próximo. Essa é a classificação que é usada no Brasil. As duas primeiras, a indeterminada. A indeterminada e a tuberculoide, elas são consideradas formas paucibacilares, que tem poucos bacilos das pessoas, ela não transmite bem e ela ainda tem uma resposta celular de reserva. Acredita-se que por torno de 200 genes controlam essa imunidade. E vamos supor que nessas formas a gente tenha 75%, 70% desses genes funcionando, o gene humano, né, funcionando. E nessas outras aqui, você vai ter menos de 50%. Na virchoviana, você tem quase 0% da resposta. Esses indivíduos vão apresentar as formas virchovianas, que é o polo mais grave da doença, diagnóstico tardio e falta de tratamento, mas a genética é desfavorável. Borderline, ela pode ter formas anatomopatológico parecido com virchoviana e tuberculose. Clinicamente é muito difícil fazer a diferenciação de um de outro. E a indeterminada pode ser o começo da doença, ou pode ser uma forma que você tem uma resposta imune boa e ela pode se autocurar. Próximo, por favor. Tá? Para o médico da Estratégia de Saúde da Família, para nós, como é muita informação, tal, se a gente conseguir recordar isso aqui, menos de 6 áreas afetadas no corpo, com lesões anestésicas ou neurites, tá? Você pode classificar ele como paucibacilar. Com 6 áreas ou mais, ele é operacionalmente classificado de multibacilar. Qual a importância dessa definição? Ele não é meramente semântica. Ela é importante porque o paucibacilar eu vou tratar entre 6 e 9 meses. Ele tem que tomar 6 cartelas na medicação, que também mudou a medicação. Eu vou entrar nesse ponto, que é outra novidade que eu tenho, além do tatu. Tá? O indivíduo multibacilar, ao contrário, vai tomar hoje a mesma medicação que o paucibacilar. Todos eles tomam hoje dapsona e clofazimina. Antigamente o paucibacilar só tomava dapsona, mais dose supervisionada. Hoje os dois tomam diariamente as mesmas drogas, dapsona e clofazimina, só que o multibacilar tem de 9 meses a 18 meses, de 12 meses a 18 meses para tomar 12 cartelas
do medicamento. Se ele não tomar nesse prazo, é o critério clínico de cura de hanseníase. Não existe nenhum outro critério clínico. Tá? Não existe critério laboratorial. Em PCR tem alguns testes, mas assim, para nós mesmos, no dia a dia, isso é virtual. É operacional. Tratou tomou 6 cartelas em 9 meses e 12 em 24, ele é considerado curado, tá? E 15% não completa e não é considerado curado, e esse paciente tem que começar o tratamento do zero. Tá? Ele recebe um novo tratamento se ele não completar o esquema no tempo preconizado. Tá? Próximo, por favor. Existe uma outra classificação que é divergente, isso causa um pouco de confusão, que seria áreas anatômicas diferentes. Mas na última diretriz permanece a questão do 5 e do 6. Então, gravem isso, por favor. É uma informação que pode lhes ajudar quando vocês estiverem na UBS e receber um suspeito. Você definir a estratégia terapêutica. Próximo, por favor. Isso aqui é um desenho. Do lado direito aqui, onde está a seta, acho que dá para ver, são indivíduos que têm um perfil de linfocinas específicos, determinados geneticamente, e ela vai levar a ativação do macrófago e a formação de granuloma, onde eu vou ter as formas, então, paucibacilares, porque eu consigo destruir boa parte dessas micobactérias. Essa barra amarela seria o dimorfo, que possui características de tuberculose, né, que tem a resposta TH1, resposta celular boa, e aqui que tem a resposta TH2 boa e TH1 ruim, que é a forma humoral. Então, quem está aqui está sujeito a ter uma evolução mais desfavorável da hanseníase, inclusive com reações hansênicas mais graves também, que eu vou me abster de falar, mas em outro momento eu posso entrar nesse assunto também, que é uma coisa que tem que ser discutido, porque os casos, na maior parte, são mal conduzidos. Próximo, por favor. Então, isso aqui é uma explicação de como é que começa a hanseníase e como é que ela pode evoluir. Tá? É um esquema, lógico que didático e tal, mas, enfim, vamos tentar entender. Lá em vermelho, na base, estão as condições que são predisponentes para a hanseníase. Escolaridade, como eu já exemplifiquei, sistema de saúde que não faz diagnóstico. A gente perdeu muito da antiga FUNASA, que fazia isso, né? Muitos técnicos, enfraqueceu, e no próprio município ninguém sabe fazer pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente no raspado dérmico. A presença do BAR, do bacilo, sem ele não teria, ele é o fator de gatilho, eu diria, e a predisposição genética, que é fundamental. Eu que trabalho com hanseníase há 30 anos, mais, desde que eu cheguei aqui, enfim, eu fiz a reação de Mitsuda, que é uma intradermoreação em mim, e ela explodiu quase o meu braço, mostrando que eu tenho muito contato, é uma doença altamente infecciosa, mas pouco patogênica. Eu já tenho uma resposta celular criada para ela, e salvo algum azar, eu vou ter hanseníase. Provavelmente eu não tenho, porque é genético, e eu tenho uma genética, então, favorável para não ter as formas multibacilares. Eu já devo ter tido contato e eu estou protegido. Bom, entrei em contato, eu tenho a forma indeterminada, que é aquela forma paucissintomática. Às vezes é uma área anestésica ou hipoestésica, chama muito pouco a atenção do paciente. Por isso que quando ele for na consulta, mesmo por outro motivo, uma dismenorreia, uma enxaqueca, uma alergia, pergunta se ele tem uma área que está esquecida, adormecida, que ele não está sentindo, que ele vai se lembrar que ele tem e vai te apontar, e você vai fazer o teste térmico, tátil e doloroso. Tá? Então, na indeterminada, eu posso ter, provavelmente eu tive contato e evoluí para a cura, que eu, por enquanto, não tenho nenhuma sintomatologia. A indeterminada, se não for tratada, aí entra o sistema de saúde, o diagnóstico e o tratamento, ela pode evoluir para tuberculose. Se eu tiver um arcabouço genético bom, muitas vezes, mesmo a tuberculose, evolui para cura. E são aqueles casos que a gente que clinica, vê um raio-x de um idoso e vê áreas calcificadas no coração, provavelmente ele teve tuberculose na infância e se autocurou, e aqueles granulomas, né,
da tuberculose, calcificaram, e são aquelas imagens que a gente vê. Tá? Então, pode ocorrer aqui. Se eu tiver um perfil ruim, né, com maior a resposta intermediária entre humoral ou não, eu posso ter a forma dimorfa, tá? Ela clinicamente é muito difícil de diferenciar com a virchoviana, tá? E a virchoviana, então, onde eu não vou ter resposta celular, eu vou ter formas exuberantes clinicamente. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e alguns diagnósticos diferenciais para ver se eu consigo terminar às 19 horas para não prejudicar muito a rotina de vocês. Próximo, por favor. A hanseníase indeterminada, eu tenho a facilidade aqui, as outras UBSs não têm, acho que poucas têm no estado, de fazer anátomo patológico. Então, na dúvida, eu faço o teste térmico, tá, com água e calor, eu tenho monofilamento de 10 gramas, eu faço o teste tátil, depois eu faço o doloroso com a espícula do meu martelinho de Buck. Tá? Eu vejo, tem área suspeita, eu vou fazer biópsia com punch de borda de lesão, que é onde está tendo a briga entre o micobactério e o sistema imune. Não adianta fazer do meio da lesão. Aí o anatomopatologista vai, que é em São Paulo, que é na USP em São Paulo, vai me dizer, você tem uma dermatite com infiltração linfomono, perivascular e perineural. Mas se eu juntar a história, a anamnese e a sensibilidade, eu posso concluir que isso é uma forma indeterminada. Muitas vezes pode ser uma dermatite de contato, alguma outra coisa. Então, não é conclusivo. Mas quando eu faço biópsia de tuberculose, de dimorfa e de virchoviana, o patologista lá de São Paulo, ele me manda no diagnóstico, no laudo, hanseníase virchoviana, hanseníase tuberculose, hanseníase dimorfa, porque ele encontra células patognomônicas, que são as células de Virchow na tuberculose, os granulomas na tuberculose, granuloma na tuberculose, e as células de Virchow, que são macrófagos, abarrotados de micobactérias, porque ele não consegue digerir, porque o sistema imune dele, celular, não é bacana. Então, eu fico muito contente do ponto de vista de resolução, lógico, não pelo paciente, porque eu tenho na mão o diagnóstico, que é um diagnóstico muito difícil. Hanseníase é um dos diagnósticos mais difíceis que se tem. Tá? É um diagnóstico que confunde com um monte de coisa, principalmente quando vem a neurite pura, tá? Que também é outra doença, outro assunto que a gente pode abordar em outro momento que o tempo é exíguo. Próximo, por favor. Isso aqui é um paciente nosso com uma... às vezes eu não sei como é que está a resolutividade aí para vocês, mas é uma mácula branca, que pode ser um monte de coisa. E o que vai me diferenciar se ele é alguma coisa relacionada com hanseníase ou não, é o teste de sensibilidade térmico, tátil e doloroso. E na dúvida, eu faço o anátomo patológico da lesão. Nas formas indeterminadas e nas formas tuberculoides, o raspado dérmico, né, a pesquisa de Barr na linfa, que é o antigo nome, não se aplica mais, eles dão negativos. Tá? Então, o raspado dérmico não serve para diagnóstico, ele serve para prognóstico. Se ele der positivo, eu bato palma, fico feliz pelo fato de ter fechado o resultado, obviamente, mas se ele der negativo, não excluo hanseníase. Tá? Eu posso pensar que ele é um paucibacilar. Próximo, por favor. Tá? Próximo. Então, isso aqui é uma mocinha paquistanesa, tá? Com uma área hipocrômica aí no braço dela, na parte posterior, na parte anterior, tá? E você tem um menino aqui do lado, nosso paciente, que tem um daltro, ptiríase alba, que é uma doença de pele, provavelmente viral, que ninguém conhece, que vai e volta, dá mais em criança. O mais difícil é você tratar a mãe do que a criança, porque a mãe quer ter uma resolutividade, não tem um tratamento específico, hidratação de pele, e essa dermatose vai e volta. Então, a gente fica observando. Diferença da mocinha, do menininho, é que no bracinho da moça, você vai ter alteração de sensibilidade.
então eu fecho mais para hanseníase. Próximo, por favor. Aqui também uma indiana, tá? Do lado direito, mas com pitiríase versicolor. É o fungo Malassezia sp. Tem várias espécies hoje. É um fungo que se alimenta de queratina e inibe a função dos melanócitos, então dá essas pintinhas brancas. Hanseníase nunca dá pontilhado assim, tá? Ele dá em manchas, dá em máculas, tá? Dá também algumas papas, áreas elevadas, tal. Mas não dá assim em pontinho. Mas pacientes que demoram muito para tratar a pitiríase versicolor, que é um fungo, como eu disse, às vezes essas áreas confluem e levam a manchas que merecem entrar no diagnóstico diferencial de hanseníase. Muito fácil, faço o teste de sensibilidade. Tá? Na pitiríase eu não perco a sensibilidade e na hanseníase eu vou perdendo a sensibilidade na ordem de térmica, tátil e dolorosa, via de regra. Próximo, por favor. Nevus acrômico, é isso aqui, né? Uma área assim também esbranquiçada. A diferença está na anemia. Aqui também está uma área, uma mácula, né? Uma mancha hipocrômica, sem sensibilidade ou com pouca sensibilidade, que é a hipoestesia. Aqui você não tem alteração de sensibilidade, aqui você tem uma outra área hipocrômica e você pergunta para acompanhante, a mãe, a avó, ou a esposa, o esposo, quem estiver junto com o paciente, geralmente vem, né, as duplas, tal. Ela vai falar assim, não, mas ele tem isso de nascença. Então você vai ver que é uma hipocromia de nascença congênita. Nesse caso aqui, é uma doença também neurodegenerativa, tá? Não me ocorre o nome agora, mas a gente diagnosticou aqui através de biópsia. Tá? Só que aqui você tem alteração de sensibilidade e aqui não. Próximo, por favor. O começo do vitiligo, como está nesse cantinho de boca aqui, desse senhor fototipo 3, mais ou menos, é um diagnóstico diferencial. Aqui não. Aqui está muito claro que você tem uma acromia, né? Tem uma hipocromia. E aqui você tem sensibilidade, e aqui você pode começar a ter perda de sensibilidade. Próximo, por favor. Isso aqui é muito comum, isso aqui é uma criança daqui. Nessa época agora, ainda mais com essa seca, essa fumaça doida que a gente está, então está com muita desidratação de pele. As crianças aqui têm como hábito, nos fins de semana, ir para as praias de rio, passar o dia com a família, onde eles fazem churrasco, comida e compartilham a água do rio. E depois aparece, desse período, um monte de criança com essa discromia aqui, que é fruto de uma queimadura de sol que fica residual, e a mãe vem achando que é hanseníase, então vem para ver o que é. Sensibilidade ok, sensibilidade alterada, hidrata a pele, protege do sol, que em 2, 3 meses vai voltar a cromia normal da pele. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Isso aqui já é outra forma paucibacilar, que é a tuberculose. Então começou com indeterminada, agora eu já subi um degrau, tuberculose. Vocês estão vendo que é uma lesão elevada, inchada, edemaciada, ruborizada, mostrando que eu tenho uma resposta celular contra. Então eu vou fazendo aqui um cerco contra o micobactério. O centro da lesão, via de regra, mas não obrigatoriamente, é mais claro que aqui já ocorreu a batalha entre o sistema imune e o micobactério. Então, quando eu for fazer biópsia, eu infiltro aqui a borda com xilocaína 2%, tá? E faço 3 biópsias com punch, é um instrumentinho, você tira 3 milímetros de pele e eu envio para análise para histopatológico, que é a colocação de anticorpos para caçar micobacterium, no tecido também, isso eu encaminho para a USP. Se algum colega tiver interesse em vir praticar isso comigo aqui, eu recebo com o maior prazer e alojo aqui nas dependências da USP. Então, estão todos convidados a aprender esse procedimento. Que vocês fizerem, vocês mudam o perfil de resolutividade de diagnóstico da unidade que vocês têm. A gente faz tudo isso aqui, tá? Regularmente. Não manda para Porto Velho, não. Até porque não chega lá. Próximo, por favor. Isso aqui também é um diagnóstico de uma doença de pele, também pouco estudada, conhecida, que é o granuloma anular, ocorre mais em mulheres.
aparece e desaparece, ninguém sabe, acham que é um vírus da família herpes, mas ela não faz vesícula nem nada, só dá essa forma nodular, forma de moeda aí, ela vem e desaparece. E aqui do nosso lado esquerdo, aqui, né, da tela, tá? Tem uma lesão típica, ó, com centro claro, borda elevada, caracterizando a forma tuberculoide, tá? Que ainda tem resposta celular. Próximo, por favor. Sarcoidose. Todas as doenças granulomatosas de pele, incluindo tuberculose, paracoccidioide, criptococose, histoplasmose e outras, e sarcoidose, que também é um ser místico da medicina, tá? Uma entidade mística da medicina, ela também pode evoluir assim, e a gente tem alguns pacientes aqui, 3, se não me engano, com sarcoidose de pele, que no diagnóstico inicial a gente imaginou ser hanseníase. A gente fez teste de sensibilidade, mesmo assim, para descobrir o que era, poderia ser paracoco, poderia ser outra coisa, a gente fez a biópsia e veio sarcoidose de pele, que entra como diagnóstico diferencial, porque dá tubérculo também. Próximo, por favor. Tá, então também isso aqui é a mesma característica. Uma característica que eu falo, e a minha funcionária, que trabalha há 30 anos comigo no diagnóstico, que é a Silvana Eugênio, eu mando os pacientes para ela, na época que a gente estava fazendo a pesquisa de raspado dérmico aqui, e ela chegava depois que passava o paciente, ela me chamava num canto assim, falou assim, doutor, esse é rancenia. Esse é rancenia. Eu falei, mas como é que você sabe, Silvana? Eu assim, pela orelha. Eu sei pela orelha. Então, de fato, na orelha, você tem a formação desses lepromas, chamado. São granulomas ricos em micobactéria. E o que dá na orelha? Porque o micobacterium gosta de área fria, tá? Que a temperatura do corpo é mais baixa do que a temperatura de 36 graus e meio, que é a média da nossa temperatura. E ele gosta de áreas assim, como cotovelo, por isso você faz raspado dérmico em cotovelo, em orelha, e você faz na lesão que você tem mais chance de achar o micobactério. Então, olhando a orelha, ela já é meio entumecida, edemaciada, e com tubérculos é bem sugestivo de hanseníase. É mais sugestivo ainda de hanseníase multibacilar. Próximo, por favor. Hanseníase e a Tinea corporis, né? Que é a curuba aí, né? Que é a micose de pele causada por vários fungos, né? Geofílicos, antropofílicos, e que se manifestam também com uma borda elevada, né? Em rosário, a gente fala, são micronódulos, que são microtubérculos, e a base dela central. Então, elas são muito parecidas. Aqui tem alteração de sensibilidade, aqui não tem alteração de sensibilidade. Eu trato com antifúngico qualquer que resolve essa parada aí. Próximo. Esclerodermia, que é uma doença autoimune contra a derme, é também diagnóstico diferencial, só que aqui, que é uma esclerodermia, ela lembra um pouco a lesão, o fenótipo da lesão, mas ela não tem alteração de sensibilidade, enquanto aqui você tem essa área central e a bordinha elevada com alteração de sensibilidade. Hanseníase, esclerodermia, que o diagnóstico é anatomopatológico. Você tem a esclerodermia de pele e você tem a síndrome de Crest, que envolve esôfago, respiração, mas mais sistêmica, que tem um prognóstico mais reservado. Próximo, por favor. Lúpus também, tá? Principalmente o lúpus discoide, né? Que ocorre localizado mais na pele, mas pode evoluir com lúpus sistêmico. Mas o diferencial dele para a hanseníase é a sensibilidade. Então, sensibilidade é tudo, tá? Se você tiver um estesiômetro e um material que pode ser frio ou temperatura ambiente, que aqui é calor, você pode pegar o cabo do seu estetoscópio, a transmissão é por gotículas, não é por contato, e colocar ali e testar a sensibilidade, mostrando que aquilo é o frio para você, para ele referir como frio, e que você põe, por exemplo, põe a oliva do estetoscópio, que é a parte de borracha, que é a temperatura normal, você fala que é quente e ele vai diferenciar se existe diferença de temperatura, sim ou não. No lúpus não tem e aqui tem. A gente já está finalizando, até às 19 horas a gente termina.
Na dimorfa, próximo, por favor. Obrigado. Então, aqui, diferente da tuberculose que vocês viram até agora comigo, não tem borda elevada. A borda eu chamo de borda frouxa, tá? As lesões, elas são confluentes, mostrando que você tem uma resposta celular diminuída, tá? Só nessa fotografia, que é um flanco de um paciente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se quiser contar isso aqui, 9 lesões. Então, automaticamente, operacionalmente, eu classifico ele como multibacilar. Ele vai ter que tomar 12 cartelas em até 18 meses para ser considerado curado, senão ele tem que ser retratado do início, tá? Mas o diagnóstico dele para a virchoviana é bastante difícil. Vejam, então, é uma cor meio alaranjada, sem bordas definidas e lesões confluentes mostrando uma frouxidão do sistema imune celular. Próximo, por favor. Esse senhor também ele tem inúmeras lesões aqui, da mesma forma, confluentes, né? As bordas são frouxas, está ligando uma lesão com a outra, aqui, ó, nessas áreas. Ele tem aqui seguramente mais de 12 lesões, eu não vou perder o tempo contando, mas isso já classifica ele como multibacilar. Se você diferenciar se ele é virchoviano ou dimorfo, o anátomo patológico me dá essa resposta. Por isso que é importante você ter a possibilidade no teu serviço, uma coisa simples, resolutiva e barata, que é a realização da biópsia com punch. Você nem precisa suturar o orifício, você usa cloreto de alumínio, que faz a cauterização e faz hemostase para você. Você nem precisa dar ponto. É só você fazer anestesia e usar o aparelhinho punch. Próximo, por favor. Linfomas de pele, como micoses fungoides, tem diagnóstico diferencial também. Já eu tenho uma paciente aqui, que foi diagnosticada, encaminhada para o Hospital do Amor, hoje chamado Hospital do Amor, e já fez regressão com quimioterapia, são linfomas de células T plasmócitos de pele. É um diagnóstico diferencial, só que aqui, à direita, eu não tenho perda de sensibilidade, aqui eu tenho. Próximo, por favor. Sífilis é diagnóstico diferencial de tudo, só que em sífilis eu não tenho perda de sensibilidade, e aqui eu tenho perda de sensibilidade na virchoviana. E na sífilis, que acomete, ela é a doença das 1000 faces. Quando a gente encontra em mão e em pé, em sola de pé, planta de pé, é mais característica de hanseníase, mas não exclusivamente de hanseníase. A diferença está na sensibilidade, mas sífilis entra como diferencial. Próximo, por favor. A leishmaniose difusa, que também é uma doença de fundo genético, onde eu não tenho resposta celular específica para protozoários do gênero Leishmania. Então, esse indivíduo ele tem uma forma não resolutiva e ele vai, infelizmente, evoluir para óbito em alguns anos, mesmo com o uso de anfotericina lipossomal, que seria a droga de maior recurso que a gente já tem disponível. Tá? Ele não tem resposta celular. A mesma coisa para a hanseníase, esse indivíduo aqui, à direita da nossa tela, né, com infiltração, tudo, ele não tem resposta para a leishmania. E ele vai evoluir de uma forma desfavorável. Próximo, por favor. Próximo. Para fechar essa aqui, para fechar não tem um tratamento que é rapidinho. Isso aqui é uma forma típica virchoviana, tá? Ela não tem sobrancelhas, isso chama-se madarose. Ela tem vários lepromas, que são tentativas de tuberculoma, de tentar encarcerar o Mycobacterium, mas sem muita eficiência. Então, vão formar os lepromas aqui. Base do nariz infiltrada, embora ela seja uma paciente de ascendência negra, mas tem uma infiltração, e o nariz é mais alargado nessa raça, você tem aqui uma infiltração de base, tá, de nariz, e isso aqui é chamado, pelos antigos dermatologistas, pelo menos, de facies leonina. Então, isso é típico patognomônico de virchoviana, que felizmente eu não encontro com muita frequência aqui, porque a gente tem um sistema relativamente bom em Montenegro, resolutivo, e a gente não encontra multibacilar.
95% dos casos nossos são paucibacilares. Próximo, por favor. Isso aqui é a orelhinha de uma criança que a gente encontrou aqui, né? E que a Silvana fez o diagnóstico para mim de hanseníase, dizendo que a orelhinha estava esquisita, que tinha umas bolinhas e estava um pouco inchada. E como eu disse, aqui é um local muito bom para a proliferação do Mycobacterium, porque a temperatura corporal é mais baixa. Próximo, por favor. Isso aqui é um leproma gigante em tendão de Aquiles, tá? Então é riquíssimo em Mycobactéria, e com tratamento ele evolui. Do lado, pequenos lepromas também. Próximo, por favor. Esse é um caso interessante que eu vou levar para vocês como a gente pode trabalhar numa UBS. O paciente da área rural entrou em contato comigo pela telemedicina caipira, que é via celular, WhatsApp. Tem um WhatsApp da USP aqui e eles entram em contato com a gente. Ele me mostrou essas lesões, eu fiz uma anamnese com ele, ele mostrou essas lesões, um paciente jovem. Próximo, por favor. Quando ele me mostrou isso, eu pensei em sífilis e eu pensei em hanseníase. Olha os vários lepromas, né, parecido com lepromas, tá? E pedi que ele comparecesse à unidade, em área rural, pedi que ele comparecesse à unidade para a gente fazer os testes rápidos e biopsiar uma lesão dessas aí. E na anamnese ele tinha histórico familiar de hanseníase, ou seja, tinha genética e tinha possibilidade de contato com multibacilar, e a gente fez um anatopatológico mesmo assim. Próximo, por favor. Ele aqui, pós-tratamento, ele teve um azar danado, ele teve uma reação hansênica que chama vasculite, tá? É uma vasculite sistêmica, fenômeno de Lúcius, que é a deposição de imunocomplexo, antígeno anticorpo, em endotélio, que causa uma vasculite. Às vezes é letal, você tem que entrar com corticoide. No caso dele, ele evoluiu bem, ele já está em fase de resolução. Essas manchas que ele tem, ele está sorrindo ali, essas manchas aí vão desaparecer com o tempo. Mas é uma maneira fácil, através da anamnese e relação da biópsia, e hoje com a ajuda do ZAP, nas áreas que tem, a área ribeirinha é mais difícil, mas aqui a gente tem, fazer esse tipo de diagnóstico e acompanhamento desses pacientes por esse mecanismo. Próximo. 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 Essas são as maneiras de fazer os diagnósticos, que são com aparelhos de monofilamento, de 10 gramas, água quente e água fria, e a espícula do martelo de Burke. Lembrando que você vai perdendo, via de regra, sensibilidades tátil, térmica e dolorosa. Pede a gente fechar o olho para ele não se sugestionar, e você vê em áreas opostas, simétricas, daqui ou aqui, no mesmo lugar, mas simétrico, e pede para ele, faz a seguinte pergunta: você está sentindo igual aqui e ali? Ele fecha o olho ou não olha para o teu procedimento? Porque se você perguntar se ele está sentindo, ele pode estar sentindo, mas ele pode ter uma hipoestesia, ele falar para você que ele está sentindo, ele não está mentindo. Ele está sentindo, mas está sentindo pouco. Então, se pergunta se ele está sentindo igual. É importante nessa manobra essa colocação. São detalhes, mas são detalhes importantes. Próximo, por favor. O raspado dérmico é um teste complementar. O anátomo patológico, apesar da dificuldade que a gente tem na rede como um todo de fazer, ele é um exame muito bom, ajuda bastante, mas a biópsia do nervo sural, que é um nervo que a gente tem na tíbia, na perna, ele, se você tirar um fragmento dele sob anestesia local, ele é bem superficial, e mandar para anatopatológico, patológico, é o padrão ouro para diagnóstico. Nós não fazemos aqui. Próximo, por favor. Próximo, isso aqui é toda a semiologia, que é bem extensa, eu não posso me ater, o tempo não me permite. Próximo, por favor. São os testes que a gente faz, e os troncos nervosos que a gente tem que examinar. É um tronco nervoso na cabeça, nervo auricular, que vai do lóbulo da orelha até o trapézio, tá? O músculo radial, que é atrás aqui do bíceps, tá? O ulnar, que é aqui na fossa do olecranon, o mediano, que é aqui no punho, que a gente faz o tinel,
para ver se dá choque nesses 3 dedos, que são do mediano, que dá a mão em garra, e o ulnar pega esses 2 dedos aqui. Isso aqui, quando ele aperta em região nariz, ele sente choque ou dor, a gente sabe que o ulnar está comprometido. Na perna, a gente vê 3, é o fibular e o sural na parte lateral da perna, e na parte interna a gente palpa o tibial e pergunta para o paciente, dá choque ou sente dor? E a gente vai anotando os troncos que estão acometidos. Se tiver uma neurite, é imperativo ao profissional médico, é imperativo ele entrar com corticoide para evitar incapacidade. Tá? Então é uma decisão difícil, detesto corticoide, é um remédio pesado, eu vou vermifugar esse paciente, por causa dos estrongiloides estercoralis, eu vou imunodeprimir esse paciente, eu vou introduzir 1 miligrama de prednisona por quilo de peso, e eu vou acompanhar e vou desmamando essa prednisona 10 miligramas a cada 10 dias até zerar novamente, para não fazer dano neural que é irreversível. Tá? E lembrando que esse é um trabalhador de via de regra braçal. Próximo, por favor. Próximo. Essa é a semiologia. Próxima é a força de motricidade de mão, de braço. Próximo, por favor. Próximo. 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 Tinel do mediano, que é para ver teste da força muscular do mediano, que a gente vê pelo polegar. Próximo. Tá? Que é outro nervo radial cutâneo, que a gente também palpa. Próximo. Esses são os troncos nervosos de membro inferior. Próximo, por favor. Próximo. É força do pé. Próximo. Próximo. Fibular também. Sinal do pedal, né, do acelerador que a gente fala. Próximo. A lateralização do pé, que é do fibular superficial. Próximo. Tá? Aqui é a avaliação do tibial, que é na face interna do pé. Depois você vê a planta do pé. Nesses pontos, você pega o filamento de 10 gramas e vai colocando nesses pontos que estão aí. No hálux, pula um dedo, no outro dedo, pula um dedo, no outro dedo, na base desses 3 dedos, nas laterais do pé e no calcânio. Lembrando que no calcânio, por ser hiperqueratinizado, que é uma área de mais esforço, tá, do pé, às vezes a sensibilidade é menor por causa da camada córnea. Então vejam com cuidado isso para não causar confusão. Próximo, por favor. Bom, para eu fechar um diagnóstico de hanseníase pelo manual do Ministério da Saúde, você tem que apresentar um ou mais sinais. Lesão ou área com alteração de sensibilidade. Tá? Então não precisa ter lesão, só uma área com sensibilidade alterada. Hipossensibilidade ou anestesia é diagnóstico de hanseníase na Amazônia, pelo menos. Tá? Você pode, às vezes, tratar no escuro. O Ministério da Saúde tem a política de fazer o tratamento para mais, evitando, então, que escapem casos de hanseníase do que para menos. Então, na dúvida, você trata. Essa é a regra. A poliquimioterapia para hanseníase pode ser dada na gravidez e pode ser dada na amamentação sem nenhum problema. Então, é melhor a gente apostar, com algumas evidências, obviamente, que é a hanseníase tratado, que esse indivíduo desenvolver incapacidade de ser um multibacilar e transmitir para outras pessoas. Neurite sem causa conhecida, tá? É hanseníase na Amazônia. Como é que eu faço para afastar? Teste rápido, que tem qualquer postinho, eu afasto HIV, sífilis, HBV e HCV. O que HBV e HCV tem com neurite? Tem porque você tem posição de imunocomplexos que inflamam e causam neurite. Afasto diabetes, afasto alcoolismo, deficiência de vitamina B12, tá? Agrotóxico, que não dá para descartar, porque eu não tenho jeito de eu fazer diagnóstico, tá? E lúpus em mulheres, principalmente jovens. Tá? E tem uma neurite autoimune que é rara, mas que já tivemos aqui também. Então, se afasta mesmo na UBS essas causas com esses exames simples de se fazer, e se não der nada, aposta na hanseníase, você vai fazer o tratamento para multibacilar com corticoide. Baciloscopia, que é o raspado, se der positivo, eu solto o rojão, faço festa, porque eu fechei o diagnóstico, mas se der negativo, não afasta a possibilidade de ser hanseníase.
Tá? Lembrar que hoje a gente tem uma debilidade muito grande no diagnóstico, tem muito falso diagnóstico. Eu já tive esse problema aqui. Próximo, por favor. Próximo, eu vou fechar agora. Último slide. Próximo, por favor. Aqui. Isso aqui é o típico blister para tratamento. No caso aqui ele é vermelho, é para multibacilar. Mas agora é tudo a mesma coisa. Então a gente vê aqui um comprimidinho marronzinho e outro branco. Dapsona, que é uma sulfona, e aqui clofazimina. Ele vai tomar todo dia, que a gente fala de café com leite. Tá? Ele começa o tratamento tomando essa dose de cima, que é a dose supervisionada, vai no postinho, na OBS, tipo postinho de saúde, abre a boca, coloca dentro da boca, dá um copo d'água, chama dose supervisionada. A partir do dia seguinte, ele vai fazer o café com leite. Quando acabar o café com leite, ele volta e toma outra dose supervisionada, lembrando que nos falcibacilares ele tem 9 meses para tomar 6 cartelas, senão ele é considerado não curado e ele vai ser retratado. E no paciente multibacilar, tem que tomar 12 cartelas em 18 meses para poder ser considerado curado e a gente dispensá-lo. 85% não incluem essa terapêutica. Próximo, por favor, deixa eu ver se tem alguma coisinha a mais. É a mesma coisa, próximo. Tá, é isso. A única coisinha que eu chamo a atenção é que esses indivíduos, muitas vezes, ficam com dores crônicas, neurites crônicas, e muitas vezes não é mais neurite ativa, eu não preciso entrar com corticoide, não devo entrar com corticoide, porque corticoide é tudo de ruim, né, em termos de efeito colateral, osteoporose, gastrite, hipertensão, dislipidemia, desglicemia, aumento de peso também, enfim. Então, não. Aí você vai entrar com amitriptilina ou com os inibidores de recaptação de serotonina ou noradrenérgicos que funcionam para dor crônica. Mas aí é um outro capítulo da hanseníase que a gente pode ver um outro dia. Bom, espero não ter sido muito chato. Faltam as reações hansênicas, que são desdobramentos que podem ocorrer antes do diagnóstico, durante o tratamento da hanseníase e até 5 anos depois da hanseníase. Tá? Para haver um clareamento das micobactérias que já estão mortas dentro dos macrófagos, leva-se até 6 anos. Então, esse macrófago fica mastigando os micobactérios que estão mortos, a pessoa já não tem hanseníase doença, mas fica liberando o antígeno. Esse antígeno estimula o sistema imune e a gente vai ter a reação hansênica tipo 1 e a reação hansênica tipo 2. A reação tipo 2, mais agressiva, mais nos multibacilares, e a tipo 1, mais frequente nos falcibacilares. Os dois são tratamentos complicadíssimos, que vão do uso de prednisone, talidomida, que são remédios que têm tudo de ruim, mas alternativas que eu tenho para o tratamento, mas isso cabe num outro momento, eu importuná-los com isso. Agradeço a oportunidade, a paciência de vocês e a atenção também. Obrigado, boa noite. Fico à disposição para perguntas. Obrigada, professor. Alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Só agradecer aí a aula, professor. Muito boa, como sempre. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Você é suspeito. Alguma coisa mais? Não, eu só queria, antes de finalizar, desculpa te interromper, mas estender, então, fazer o convite para os colegas que quiserem fazer um intensivão aqui comigo, dessa parte de diagnóstico, dos testes de sensibilidade e de biópsia, 2, 3 dias a gente consegue fazer isso. Eu ainda certifico essa capacitação pela Universidade de São Paulo. Então, acho que é uma coisa que é bacana e vai tirar vocês um pouquinho da área de conforto. Tem alojamento aqui, tem mais alunos aqui também. E fica, então, feito o convite para os demais colegas aí. Obrigado pela atenção. Ana, esse mês a reunião é coletiva. Individual, é coletiva. É. Há um número mínimo de alunos? Todos os alunos. Porque é difícil juntar todo mundo no horário. Aí você tem que fazer mais de uma reunião.
Então, eu posso botar 4 numa e 4 na outra. Pode. Tranquilo. Ok? Bom, pessoal, muito obrigada. Luiz Marcelo, parabéns pela aula, excelente, como sempre. Muito obrigada por tudo. E nos vemos. Gente, bom trabalho a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Amanhã eu já disponibilizo essa aula no YouTube, ok? Boa noite, fiquem bem.